Salve nação! E o Corinthians, hein? Perdeu pro Huracan e teve polêmica com jogadores corintianos e Memphis Depay e Neto e Mano passando vergonha. Jogar contra argentinos, jogar na Sul-Americana ou pré-Libertadores ou Libertadores é um jogo diferente. Não é esse. Ou não foram eles. Cara, o Giovani, que eu não lembro qual foi a última partida que esse moleque fez. E pra mim já é meia boca também. E cara, logo contra um time argentino. Tá de brincadeira, Ramon Dias. Bora lá então, sem mais enrolações, começar a ver a baita polêmica que tá rolando com o Memphis Depay e jogadores corintianos e Neto e Mano passando baita vergonha após vexame. Se liga aí, ó. Vamos lá então, pra todo mundo que tá ligado aqui na Rádio Craque Neto e também nas mídias sociais. Meu irmão, o Memphis, Libertadores, Sul-Americana, jogar contra argentino é diferente, irmão. Você não jogou nada de novo. Pô, falta de vontade de jogar bola. E mais, quem jogou muito? Carrilho. Quem jogou muito? Ranieri. O Roberto não deu um chute no gol. Um chute. O Mateuzinho não cruzou uma bola. Matheus Bidu não cruzou uma bola. Jogar contra argentinos, jogar na Sul-Americana ou pré-Libertadores ou Libertadores é um jogo diferente. Não é esse. Ou não foram esses que vocês jogaram contra a Universidade da Venezuela e também contra o Barcelona de Guayaquil. E agora contra o Huracan. O Huracan deu um chocolate em cima do Corinthians. Essa é a verdade. Eu votei no Gustavo Henrique, como vê o pé de rato. Doni, Luan Siqueira e o Sidney Fraori no Memphis Depay. É um absurdo que você jogou, meu. Você tá de brincadeira, né? Ai, tá bom. Pois é, pessoal, terminou na Neoquímica Arena. Que vergonha. Corinthians 1, Huracan 2. Novamente o Corinthians se complicando em uma competição sul-americana. Impressionante, cara. Os caras falam buenas noites, o Corinthians se caga inteiro. Que ridículo. Poderia até usar como desculpa as ausências de jogadores importantes, como o Hugo Souza, o Angileri, o Garro, que estão lesionados. Mas, cara, se até a isso, é muito pouco. É ridículo, pra falar a verdade. Erros absurdos no sistema defensivo, inclusive aquele segundo gol lá, a cagada que o Gustavo Henrique fez, cara, foi um negócio absurdo, é inconcebível. Mas pra mim, o principal erro teve na montagem do time. Ramon Dias hoje cagou na escalação do Corinthians e principalmente depois em não corrigir o erro dele. Ele optou por colocar o Memphis na meia ali e não deu certo. O time não conseguia criar nada, era um time que não articulava, não tinha jogada de meio campo. E não é a dele. O Memphis é jogador que prefere o mano a mano, velocidade, jogar pelos cantos do campo. E cara, na boa, o técnico vendo isso, ele deveria ter voltado com o Coronado pro segundo tempo. Cara, ele vive um bom momento? Não vive, óbvio que não vive, mas ele pelo menos é um meia, cacete. E se o jogador for colocado em campo e ele não fizer nada, o técnico fala, pus o que eu deveria ter feito. Mas não, o que o Ramon Dias fez? Ele me coloca no segundo tempo, cara, o Giovani, que eu não lembro qual foi a última partida que esse moleque fez, que pra mim já é meia boca também. E cara, logo contra um time argentino. Tá de brincadeira, Ramon Dias. Tá de sacanagem, porra. E vou te falar, tá mais do que na hora da torcida do Corinthians começar a cobrar jogadores que devem ser protagonistas sim. O Memphis, por exemplo, quase fez um golaço do meio campo, mas tá muito longe, mas muito longe de ser o jogador que foi contratado pra ser. O próprio Yuri Alberto tá muito distante de ser aquele jogador que deu aquela arrancada com o Corinthians aí no final do ano passado. Tem perdido gols absurdos em jogos decisivos. E hoje não foi diferente. Não pode fazer isso, Yuri Alberto. Tá de brincadeira. Contra o Palmeiras na semana passada já perdeu um gol cara a cara que poderia ter sido o gol do título dentro da Neoquímica Arena. E hoje, de novo, pelo menos uns 3 você perdeu. Cara, na boa, o Corinthians, se ele quiser avançar de fase na Copa Sul-Americana, ele vai ter que jogar muito mais bola do que esse futebolzinho ridículo que ele tem apresentado. E o Ramon Dias, é bom acordar, velho, porque a fogueira, não vou dizer que ela apagou. Ela pode estar em brasas. Mas você não tem agradado muita gente dentro do Corinthians, não. E não parou aí não, ainda teve desabafo dos jogadores corintianos. Mudar de postura, mudar de saber jogar os campeonatos internacionais seria importante. Acho que já falei isso numa entrevista, de saber jogar os campeonatos internacionais seria essencial para a gente não sair derrotado e buscar o resultado que a gente quer. Ô, Romero, o que é esse saber jogar os campeonatos internacionais? Saber jogar é saber jogar contra o juiz, né? Que a gente não
sabe que os campeonatos internacionais eles deixam mais jogar, saber sofrer nos momentos de que a gente tem que sofrer, né? Não é de qualquer jeito que a gente vai ganhar, ter mais paciência jogando em casa, ser um time mais duro, né? Inteligente para jogar, porque, como eu falei, o time vem aqui bem fechadinho, buscando o nosso erro, e a gente sair derrotado cometendo os nossos próprios erros, sem desmerecer o rival, mas a gente normalmente as derrotas que a gente tomou nos campeonatos internacionais foi pro nosso próprio erro. Então melhorar isso, eu sei que a gente vai melhorar. Já sabe, isso é bom, que a gente sabe os erros que a gente vem cometendo e a gente vai melhorar enquanto isso. Não, acho que é mais na questão do elenco mesmo. Acho que contra o Palmeiras mesmo a gente fez um jogo de estilo sul-americano. Paramos todos os ataques dele em faltas, seguramos o jogo quando tinha que segurar, quando tinha que ficar no chão a gente ficou. E não tenho vergonha nem me falar isso não, a gente tem que fazer esse jogo às vezes sim, não importa contra quem é. E tem momentos que esse jogo vai trazer mais benefício para nós do que fazer um jogo jogado e tentar pegar a bola e jogar a todo momento. Então acho que é uma questão do elenco mesmo, a gente tentar mudar essa chave, e a gente já provou que pode fazer isso, porque a gente enfrentou adversários sul-americanos ano passado e fez, a gente pegou o Palmeiras agora, tanto o primeiro quanto o segundo jogo, foi um jogo muito nesse estilo também, então acho que a gente tem que se acostumar a fazer um pouco mais esse jogo e deixar o jogo menos jogado às vezes. Não pode tomar 2 gols em cruzamento, do jeito que foi, um gol de bola parada. Eu particularmente odeio tomar gol, mas para mim gol de bola parada é algo que me machuca muito, que me deixa muito chateado. Então acho que a gente caprichar um pouco mais no defensivo e no ofensivo e cuidar no defensivo, acho que seria o melhor caminho. Todo jogo já é uma decisão, ainda mais quando se classifica apenas um assim diretamente, mas agora perdendo os pontos que a gente perdeu em casa, eu acho que todo jogo passa a ser uma decisão sim, a gente tem que recuperar esses pontos de alguma forma contra algum time fora aí. Lógico, a gente vai em todos os jogos para vencer, mas a gente sabe como é que é o futebol sul-americano, como que o jogo é parado, né? Então a gente tem que alguém vai pagar o pato, a gente vai ter que se vingar de alguém de algum jeito e poder fazer os pontos para classificar direto. A gente fica sempre muito chateado e bravo, né? Quando a gente sofre o gol. O primeiro gol ali foi uma jogada de escanteio, uma bola parada, é uma coisa que a gente trabalha muito, então por isso toda a chateação e irritação da equipe, né? Porque é uma coisa que é muito treinada por nós. A gente sabia que era uma bola boa ali de primeiro pau, a gente tinha que ficar ligado, a gente trabalhou para essa bola, infelizmente a gente acabou sofrendo gol dessa maneira. Como é que você está fisicamente para essa sequência de jogos, né? Final de semana tem Brasileiro, semana que vem mais uma partida da Sul-Americana, a gente sabe que o Longo pode entrar também, né, no seu lugar, mas como é que você está fisicamente para essa sequência? Tô bem, eu trabalho muito diariamente, né? Então tô bem, fisicamente muito bem, trabalhando, fazendo tudo que tem que ser feito. E aí, nação, é impressionante como o Corinthians se apequena em competições sul-americanas. Os caras perder pro Huracan. Huracan, no Campeonato Argentino até que tá indo bem, tá na 3ª colocação do seu grupo, mas o Corinthians tá jogando dentro de casa, né? Jogando dentro de casa, vindo de um título do Campeonato Paulista, com a equipe bem. Pô, sacanagem, né? Palhaçada com a cara do torcedor corintiano. O Corinthians tinha obrigação de vencer. Obrigação de ganhar, a torcida lotou, apoiou a todo momento. E o Sr. Memphis Depay, hein? A galera fala muito do Neymar, acho que com razão. Eu mesmo corneto o Neymar aqui. Agora o Memphis tá de sacanagem, jogou absolutamente nada. Pô, o cara ganhou quase que toda a premiação do Corinthians do Paulistão. Toda a premiação do Corinthians do Paulistão, Corinthians, esse que não tem dinheiro pra pagar ninguém, teve que dar a premiação pro Memphis. Pra ele jogar essa bolinha pequena que ele jogou contra o Huracan, Eu não tô falando que ele jogou mal contra o Palmeiras, eu não tô falando que ele jogou mal contra o Cruzeiro, não tô falando que ele jogou mal contra o Inter, contra o Huracan, dentro de casa na Sul-Americana. O cara que ganha mais de 4 pau por mês, jogou uma bolinha desse tamanhozinho. É uma vergonha pro Corinthians contratar um cara como esse, pagar uma bala de salário pra esse cara que não jogou nada, não chamou a responsabilidade. Pô, o cara que ganha mais de 4 pau por mês, no mínimo tem que jogar bem. No mínimo tem que tentar, tem que buscar jogo. Não é isso ele fez. Absolutamente uma partida ridícula do Sr. Memphis Depay. É obrigação do cara chamar a responsabilidade em um jogo como esse. Não tem outra alternativa. Aí o Corinthians vai lá, torcedor corintiano depositando a expectativa no cara e o cara não joga nada. E eu tô vendo muito corintiano passando pano pra esse cara, viu? Tem que passar pano não. O cara ganhou só um Paulistão pelo Corinthians. Tô vendo até falar assim, o Memphis é ídolo da torcida. Faça-me um favor, vamos tomar banho, né? Ídolo de quê? Nunca ganhou nada. Pô, se ganhar um Paulista é ídolo, eu paro aqui.
A gente encerra aqui a conversa. Não jogou nada, pipoqueiro. Se o cara é ídolo do Corinthians, ok. Você passa um pano pro cara, fala, não, o cara já fez muito pelo Corinthians. Não ganhou nada, acorda. Acorda, salvou do rebaixamento, também junto com o Hugo, junto com o Yuri Alberto, junto com o Garro, que era obrigação do Corinthians, e agora ganhou o Campeonato Paulista, que era a melhor equipe dos 4, era o Corinthians. Era quem tava melhor. Agora, isso paga 4 pau por mês? Ah, pelo amor de Deus, né? Palhaçada com a cara do torcedor. O Corinthians pipoca quando tem competição sul-americana. Sormani tá mais que certo. Aquele meme lá do pá, acesso negado, é o que acontece com o Corinthians. Vê um time que não é do Brasil enfrentando ali, treme. Treme. E o Memphis Depay tem que jogar bola. Não apareceu, pipocou. E ó, Corinthians que não abre o olho não, viu? Mas e aí, bora botar fogo na discussão. Quero muito saber qual a tua opinião através dos comentários. Vocês concordam? Discordam? Tem uma opinião nova pra dar sobre isso? Comenta aqui, ó, embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal. Tem muita gente passando por aqui, mas não se inscreve. A galera esquece da inscrição, né? É só apertar o botãozinho e pronto, você já se torna inscrito. Nos ajuda a produzir ainda mais conteúdo como esse. Valeu, até a próxima!